Boa tarde, querida torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Boa tarde, meu irmãozinho Roberto Vascaíno. Eu, Parker Porto Vascaíno, diretamente aqui do nosso canal, Roberto Vascaíno. Mais um videozinho para falar do nosso Vasco. Mas antes quero pedir essa torcida maravilhosa do Clube Regata Vasco da Gama, que tanto ama o nosso clube, para que possa deixar aí um likezinho, não é? Compartilhar nossas lives e nossos vídeos, né, na rede social dos seus amigos, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, não é? E também dar-nos a honra, porque é gratuito, totalmente gratuito, ter vocês conosco no nosso canal e assim você se inscrevendo gratuitamente, assim a gente poder debater ou na live ou no chat ou falarmos sobre o que a gente gosta mais, que é o Clube Regata Vasco da Gama. Bem, quero falar que amanhã é um jogo, aliás, todos os jogos são importantes para o Vasco, tem sido todos assim, não é? E agora mais do que nunca, porque estamos a começar a chegar na reta final, não é? E cada vez mais a situação começa a se apertar. Aí você vai dizer, mas por quê? Porque mesmo tendo a um ponto do Bahia, basta os que estão na frente ganharem, e mesmo o Vasco ganhando, a distância continua a mesma. Agora imagine se acontece, né? Porque a gente não sabe mais nada, porque ultimamente o Vasco teve uma caída brusca, né, no seu futebol, não tem apresentado nada, e contra o São Paulo foi assim, não é? Se eles ganham e o Vasco perde, aí aumenta mais ainda a distância para eles, e nós com o risco de perder a nossa posição 17º para 18º, porque o Coritiba está reagindo, não é? Infelizmente, esse é o campeonato que nos deram. Esse é o Vasco que nos prometeram. Um novo Vasco. O Vasco da vergonha. O Vasco que ninguém respeita, né? Um Vasco sem que alguém represente o Vasco, ame sua torcida. Esse é o novo Vasco que nos deram. Um Vasco de mentira, não é? E ainda por cima, esse presidente associativo vem e diz que tem feito um bom trabalho e que está tudo bem. Isso é brincar com a nossa torcida, isso é brincar com a nossa instituição. Por isso eu peço a essa torcida maravilhosa que foque nas eleições. A hora da mudança é agora, ok? Porque, sim, eu tenho o meu candidato, não é? Mas não quero dizer que o meu candidato é que tem que ser. Mas tem que ser um candidato que ame o Vasco, que nesse tempo todo trabalhou, já tinha um projeto na mão, não o deixaram cumprir, porque se ele tivesse cumprido o projeto dele, o Vasco não estaria na situação, mas mesmo assim ele não parou, ele atualizou, ele fez pesquisa, não é? Ele fez encontros com empresas multinacionais, tudo em favor do Vasco. Isso prova o amor que ele tem pelo Vasco. Isso prova que ele, quando sentar naquela cadeira e assumir, ele vai representar o Vasco. E o Vasco não vai passar essas figurinhas que tem passado com o Maracanã, que tem passado ficar sem campo, que tem ficado com as arbitragens ter sido contra o Vasco, porque tudo isso está acontecendo porque não há agora no Vasco ninguém que defenda o Vasco. Porque eles não amam o Vasco. E o Vasco precisa ter um presidente que ame a sua torcida e a sua instituição. Por isso eu peço, torcida, estamos num momento difícil, estamos passando por um momento, mais uma vez, para tentar fugir da zona do rebaixamento. Isso tem que acabar. E acabar como? Agora, nas eleições. Se vocês acreditaram no conto da carochinha e viu no que deu, vamos agora dar uma chance para a verdade. E vamos pagar para ver, porque eu tenho certeza que se entrar o Levinciano entrando, sendo presidente do Vasco da Gama, ele fará o melhor pelo Vasco. Ele fará o Vasco estar no lugar de onde sempre foi. Ok? Mas, sim, eu falo do que eu tenho pesquisado e que tenho visto, né? Pode até ter
Pronto, outros candidatos que também sejam bons, mas esse momento é um momento de união. É o Vasco que eu peço, é o Vasco que tem que estar na frente. E digo que apoio o Lemiciano, por quê? Pela sua sinceridade, pelo o amor que ele já demonstrou várias vezes pelo Vasco da Gama e continua demonstrando. E porque ele quer dar essa torcida sofrida a alegria que nos tiraram há muito tempo. Ok? Para o jogo de amanhã, um jogo que o Vasco tem que entrar, mesmo com desfalque ou não, o Vasco tem que comer grama, tem que entrar no primeiro tempo e fazer o resultado, porque esse time é muito bom, é matreiro. Vocês viram que ele estava perdendo de 2-0 e virou para 3-2. E se a gente perde amanhã é complicado. A situação é mais grave ainda a partir de cada jogo que a gente jogue ou empata ou perca, a situação do Vasco fica cada vez pior. Portanto, galera, vamos nos unir pelo Vasco, por um Vasco forte, um Vasco campeão e um Vasco unido. Essa instituição merece todo o respeito, todo o carinho dessa grande, e a torcida também, que tem sido o nosso camisa 12. Um beijo para o meu irmão Roberto Vascaíno, um grande abraço a torcida maravilhosa, e amanhã o Vasco, nem que seja 1-0, vamos lá pessoal, vamos torcer, foco nas eleições, é hora de mudança. Tamo junto, fico com Deus.